Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência. Começamos agora o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, programa Luz da Vida. Hoje nós estamos falando do tema das relíquias. As relíquias são restos mortais de beatos ou de santos canonizados pela Igreja Católica ou objetos utilizados por eles, roupas e outras realidades que eles utilizaram ao longo de sua vida. Tem fundamentação bíblica conservar relíquias em igrejas, em basílicas, em oratórios, em túmulos? Estamos vendo que sim. Uma prática que remonta ao Antigo Testamento. Pois bem, nesse segundo bloco, nós vamos investigar outros textos que fundamentam essa prática. O próximo texto, no livro dos Números, capítulo 17, versículo 25. O Senhor disse então a Moisés: torna a levar a vara de Arão para diante da tenda do testemunho, e seja ali conservada como um sinal para todos aqueles que quiserem revoltar-se, e assim possas pôr um termo às murmurações diante de mim, para que não morram. A vara como sinal. Um simbolismo. Ela tem um significado. Ela tem um valor. Não é uma coisa qualquer. Deus atribuiu a esta vara um valor, digamos assim, sacramental. Porque vendo a vara, os murmuradores vão lembrar, ela evoca uma presença. Ela traduz uma mensagem. É muito importante que não leiamos textos da Escritura apressadamente e vejamos aí o que Deus quer em cada gesto aparentemente banal, aparentemente insignificante. Deus Todo-Poderoso, na sua pedagogia infinita, às vezes se utiliza de realidades que em si podem não ter tanto valor. As pessoas não tributam tanto valor, mas Deus, naquele momento, considera isso será um sinal. No livro dos Números, capítulo 21, o Senhor Deus manda Moisés erigir uma serpente de bronze, para que aqueles que eram mordidos pelas serpentes, como castigo de Deus porque haviam murmurado contra Deus e contra Moisés, e muitos morriam pelas mordeduras das serpentes, eram curados. Deus se utiliza também de uma imagem de bronze. Deus, quando condena imagens, é por um motivo. Elas serviam para serem idolatradas. Eram representação de deuses. Quando o uso da imagem é nesse sentido, Deus proíbe. Mas afastado o perigo da idolatria, Deus manda fazer imagens. Os sinais, os mais corriqueiros, os mais banais de que Deus se utiliza, como sinal. Sinal da presença de Deus, sinal da voz de Deus, recados de Deus, são transmitidos pela contemplação daquele sinal. Mas tem mais. No segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículos de 11 a 14, nós temos um fato muito significativo. Vale a pena citá-lo. Continuando o seu caminho, entretidos a conversar, eis que de repente um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num turbilhão. Vendo isso, Eliseu exclamou: meu pai, carro e cavalaria de Israel. E não o viu mais. Tomando então as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Apanhou o manto que Elias deixara cair e, voltando até o Jordão, parou à beira do rio. Tomou o manto que Elias deixara cair, feriu com ele as águas, dizendo: onde estás?
o Senhor, o Deus de Elias, onde está ele? Tendo ferido as águas, estas separaram-se para o outro lado e Eliseu passou. Aqui nós temos dois profetas, um que se separa definitivamente e o outro que vai dar continuidade à sua missão. Elias é levado ao céu num carro de fogo. Eliseu contempla a cena. O manto de Elias fica com Eliseu. E nesse manto encontra-se o poder de Deus que residia em Elias. Deus conferiu à roupa utilizada por Elias poderes. E Eliseu compreendeu isto. Com esse manto, ele feriu as águas do rio. Esse manto, utilizado pelo sucessor de Elias, vai ser o instrumento nas mãos do profeta para que Deus revele aos homens o poder que se manifestava pela pessoa de Elias. Esses rudimentos são importantes, amados. Deus, de novo repito, se utiliza ordinariamente daquilo que ele considerar oportuno, das pessoas que ele considerar oportunas para se manifestar aos homens. Deus tanto age imediatamente, como age pela mediação das pessoas, pela atitude das pessoas, pela palavra das pessoas, pelo gesto das pessoas, mas também pelos objetos que as pessoas se utilizavam, deles se utilizavam, objetos de uso pessoal. Nada de espantoso, porque Deus é Deus. Mas tem mais. Segundo o livro dos Reis, capítulo 13, de 20 a 21. Eliseu morreu e foi sepultado. Guerrilheiros moabitas faziam cada ano incursões na terra. Aconteceu que um grupo de pessoas, estando a enterrar um homem, viu uma turma desses guerrilheiros e jogou o cadáver no túmulo de Eliseu. O morto, ao tocar os ossos de Eliseu, voltou à vida e pôs-se de pé. Para quem critica o uso de relíquias, isso daqui é um soco no estômago. Um corpo sem vida que toca os restos mortais do profeta adquire a vida. Um defunto que toca nos ossos de Eliseu volta à vida. É Deus o autor da vida, é Deus quem faz a ressuscitação, seja imediatamente, sem se utilizar de nenhum instrumento, de nenhuma criatura, seja mediante os restos mortais de um profeta. Porque Ele é Deus e reputa poderes ao que Ele quiser e a quem Ele quiser. Portanto, ainda estamos no Antigo Testamento. Estamos avançando para o Novo Testamento. Vamos falar do manto de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos falar também da sombra do apóstolo Pedro. Esse é o nosso Deus, que sabe por que isso é oportuno para nós, por que é pedagógico para nós, por que é catequético para nós. Porque a nossa convivência ordinariamente ocorre no meio de pessoas. Porque nós usamos e nós convivemos com objetos nossos, com coisas nossas, com matérias que fazem parte da nossa aventura. Mateus, capítulo 9, versículo 20. Ora, uma mulher atormentada por um fluxo de sangue havia 12 anos aproximou-se de Jesus por trás e tocou-lhe a orla do manto. Tocou-lhe a orla do manto, não tocou no corpo de Jesus. O manto de Elias, o cajado de Eliseu, o cajado de Jacó, os restos mortais das grandes personagens bíblicas. O manto do Senhor. É claro que o poder que curou aquela mulher procede do Senhor, que sabe se utilizar também do manto que Ele tem para curar as pessoas. Relíquias. Completamente esta prática absolutamente, abundantemente fundamentada na Palavra de Deus. Estamos terminando o nosso programa, mas temos mais duas citações
que eu não queria deixar de citar. Dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 15 a 16. De maneira que traziam os doentes para as ruas e punham-nos em leitos e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Também das cidades vizinhas de Jerusalém afluía muita gente, trazendo os enfermos e atormentados por espíritos imundos, e todos eles eram curados. Aqui nós temos algo surpreendente. Deus que cura pela sombra de São Pedro. Portanto, algo que não é palpável, que não é sensível, é uma sombra, que reflete uma realidade, que tem uma relação com a matéria que é o corpo do apóstolo Pedro. Deus, na sua bondade, se utiliza dos instrumentos, dos mecanismos, das matérias mais insólitas para manifestar o seu poder. Por que não pelas relíquias? E, finalmente, dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos de 11 a 12. Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo, de modo que lenços e outros panos que tinham tocado o seu corpo eram levados aos enfermos. Afastavam-se deles as doenças e retiravam-se os espíritos malignos. Também Deus Todo-Poderoso se utiliza de panos e outros tecidos que eram tocados nos corpos dos apóstolos e eram levados e tocados em enfermos e eles eram curados, em espíritos, em pessoas possessas, e os espíritos se retiravam delas. Penso que a prática das relíquias, o uso das relíquias, que faz parte da bimilenar história da Igreja Católica, está suficientemente fundamentado na Santa Palavra de Deus. Prática, aliás, não do Novo Testamento, mas prática que tem fundamentação já no Antigo Testamento, desde o velho Jacó, passando pelos profetas, por Moisés, pelos apóstolos e, sobretudo, por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado, porque sabe se utilizar também das relíquias dos santos.